está iniciando os estágios, né, com os alunos. E aí, viu, John, seja bem-vindo à disciplina de administração. Nós estamos iniciando o estágio na Multi 3, né, no próximo ano é vocês, né. Então, eu estou motivado, estou feliz, porque em breve a turma de vocês também entrará. E eu tenho certeza que vocês vão dar um show, sabe? Vai ser maravilhoso. E aí, se você quiser fazer alguma questão sobre isso, eu acho legal também, né? Na medida que as disciplinas vão passando, vocês podem falar sobre o assunto, né? E tirando dúvidas logo no começo, antes de chegar no terceiro ano, né? Mas aí fica à vontade, John. Fica à vontade para fazer as suas questões, as suas perguntas. Olá, João Vitor. Seja bem-vindo. Tudo bom? Pois é, o estágio vai ser maravilhoso. É uma experiência importante porque é o ápice, né? É o máximo da relação que vocês estão tendo, vocês terão no curso, né? Com possibilidade de contratação e tudo mais, né? E aí, que eu acho bem bacana é isso, né? É que vocês possam ir pensando no estágio como uma experiência real, né? Na vida de vocês, como uma experiência que dá fechamento ao curso, né? De um modo bem interessante, bem legal mesmo, né? E aí vocês podem ir pensando, né? Conversando inclusive com os colegas que já estão no terceiro ano, tirando dúvidas, né? Para saber como é que é essa experiência, como é que tem sido, né? É bem legal, né? Deixa eu colocar aqui o link da sala, tá? Pronto. Vou chamar a galera aqui. Pronto. Chamei, coloquei no grupo. Pronto, gente. Olá, Clara. Olá, Suelen. Tudo bom? Tudo em paz? Bom dia a todos. Aguardando a entrada dos outros alunos. É bom ir conversando sobre a experiência de estágio, que vocês já estão no segundo ano, tá certo? As últimas disciplinas que vocês vão ter serão realizadas da base técnica, né? Serão realizadas no primeiro semestre do terceiro ano, né? E aí é muito legal. É o último semestre de vocês na formação em sala de aula. Depois vocês vão para as empresas, né? E aí é bom estar sempre alinhando isso, né? Eu gostaria de fazer menção honrosa a alguns materiais, alguns PDCAs que foram enviados para mim, que eu achei muito legal. O meu som está chegando legal para vocês? Olá, Arthur, tudo bom? Obrigado pelo seu trabalho. Olá a todos. Obrigado pela presença. Vamos lá. Ayla, Arthur, Gabriela, Grazi, Jonathan, João Vitor, Maria Clara, Maurício, Suelen. Prazer ter aqui com vocês comigo aqui. Muito bom, gente. O fluxograma, o PDCA de vocês ficou ainda melhor, tá certo? E aí, deixa eu fazer menção honrosa aos trabalhos que vocês enviaram para mim, porque eu acho que vale a pena citar aqui na nossa gravação, que a gente vai colocar no YouTube também. Isso vai ser enviado também para o site da escola, né, as aulas. Eu recebi 12 PDCAs, eu achei maravilhoso. Eu gostaria, inclusive, de dar a oportunidade de quem quiser apresentar, poder apresentar também. Tá? Olá, Júlia, seja bem-vinda. Vou compartilhar aqui a tela, tá? Muito legal, muito bonito. Tá? A Adélia mandou um modelo similar ao modelo que a Mayara mandou, né? Mandou um PNG no Canva, né? É muito bonito, é muito legal. Aí tem outro muito legal também, que é o da Ayla. Olá, Ayla, tudo bom? Ayla, você gostaria de falar um pouquinho sobre o seu PDCA? O seu PDCA, né, foi baseado na continuação do seu fluxograma, não foi? E aí, tá aqui o seu PDCA. Bom dia. Bom dia, Ayla. Eu vou baixar aqui o teu PDCA e colocar em tela cheia. Você já pode ir falando algumas coisas baseado no material que você fez, para que a gente possa aprender junto com você, por favor. Tá. Ai, meu Deus. Bom dia, gente. Então, o meu fluxograma, primeiramente, ele foi, tipo, baseado num restaurante barra delivery, né? Porque, tipo assim, é uma ideia de empresa que a minha mãe já pensou em ter e tal, quando eu era mais novinha, porque minha mãe, ela sabe cozinhar muito bem, tipo, sobremesa, tudo, qualquer tipo de comida, ela é maravilhosa. Inclusive, tem até gente que, tipo assim, amigos dela que, tipo assim, ligam pra ela, assim, pedindo o mesmo pra ela fazer e pagam ela e tudo, sabe? Só que, assim, ela não trabalha com isso, né? Mas é uma ideia de empresa, assim, que ela
já pensou em ter, já pensou em investir naquilo. Aí eu fiz Uhum. inspirado mais ou menos nisso. O Uhum. PDCA eu fiz como se fosse, tipo assim, metas, que a primeira meta que a gente vê é, por exemplo, mais agilidade no atendimento e no preparo dos pratos. Foi uma coisa que eu pensei como se realmente eu tivesse uma empresa, um restaurante, entendeu? Tipo, que eu poderia melhorar e também certos problemas que a gente teria que ter todo um planejamento para poder resolvê-los, né? E aí eu coloquei como metas um atendimento e o preparo dos pratos mais rápido, né? Uma rapidez melhor no atendimento e no preparo, que consequentemente a gente poderia atender mais clientes, né? Ter uma demanda maior de clientes, atendendo eles mais rápido. Uhum. Então, é uma ideia, uma meta a ser batida. Tá. No caso específico, a Ayla, fala das etapas de como é que esse planejamento da ação de atendimento rápido ao cliente pode se dar, né? Como é que ela é planejada, como é que ela é elaborada, e aí, caso aconteça alguma correção de rota, você corrige e segue em frente, né? Fala um pouco para a gente desse caso, do seu caso Então, específico, sobre isso. Uhum. É, então, no caso, no plano de ação, né, seria orientar os funcionários para prestar Uhum. o serviço mais ágil e eficaz. Ou seja, tipo, fazer uma reunião com os funcionários e falar no que a gente poderia melhorar para que o atendimento fosse mais rápido. Por Uhum. exemplo, se não tivesse, por exemplo, tivesse dois atendentes, a gente quisesse que, por exemplo, seria é, teria que ter mais funcionários para ser mais ágil, a gente teria que, tipo, dar um jeito para contratar mais gente para poder atender melhor, entendeu? Ou alguns, por exemplo, pontos que os próprios funcionários acham que deveriam melhorar, entendeu? Por exemplo, talvez a criação de um site, porque podendo, por exemplo, se for só por ligação e por mensagem, consequentemente não seria tão rápido assim, porque os atendentes teriam que ter toda uma atenção maior e tudo mais. Na criação de um site, isso reduziria muito o tempo, porque o seu cliente, tipo, ia lá, já teria o cardápio, ele ia só pedir o prato, colocar o endereço, se não retirada e finalizar a compra, entendeu? Então seria muito mais prático dessa maneira. Então, esses são alguns pontos que poderiam melhorar no atendimento. Uhum. Na cozinha, no preparo dos pratos, então, com os outros problemas, por exemplo, teria, como eu falei, o entupimento das pias, que isso atrapalharia, né, atrasaria aí no preparo dos pratos, né? Ou seja, consequentemente fazendo a cozinha ficar mais lenta, né, assim, digamos. O preparo dos pratos ficar mais atrasado ainda. Então, com isso, resolveria mais um problema e também já dando aí um encaixe para o funcionamento, preparo dos pratos, ser mais rápido, entendeu? Interessante. Deixa eu te falar uma coisa. Aí, no caso, por exemplo, a opinião do cliente ela é sempre interessante, né? E aí ela Isso, pode servir sempre como um meio de você corrigir a rota do funcionamento de certa atividade da empresa, né? Aí isso. eu acho legal por isso. Você pode ler para a gente o seu PDCA, por favor, Ayla? Como assim? Pode ler os tópicos que você escreveu para a gente. Onde é que está o que tem no plan, o que tem no do, o que tem no check, o que tem no action, por favor. Assim, então, no Ju, executar, é, eu coloquei como se a gente exatamente fosse executar o plano que eu citei na primeira parte, né, no planejamento. E aí a gente vai para o executar e eu coloquei. Preparamos os funcionários para cumprir métodos de atendimento mais objetivos, tornando o preparo das comidas mais práticos e aperfeiçoando das atividades. Porque, assim, a gente orientar os funcionários a ter uma agilidade maior, né? Claro, obviamente que eles vão ter que cumprir aquela tarefa durante o dia e fazer com que eles sejam mais ágeis no que estão fazendo. E a questão do aperfeiçoamento seria melhorar as atividades que eles mesmos, tipo, fazem na cozinha e no atendimento. Uhum. Por exemplo, ter um diálogo talvez mais prático na hora de atender, mais objetivo, entendeu? Coisas assim do tipo que melhorariam muito
é essa parte da agilidade, né? Ainda no executar, né, buscamos a detetização segura e com bom custo-benefício. Ou seja, eu falei do problema dos insetos, né, que consequentemente acabaram destruindo ali o estoque do macarrão, um determinado problema. E no caso, para resolver isso, a gente teria que o quê? Buscar uma empresa segura de detetização com bom custo-benefício, né? É claro, para não ter tanto assim custo da empresa, entendeu? Tantos gastos. E negociar um valor com o encanador. E é basicamente isso. Eu achei Depois. muito, eu achei muito interessante, Ayla, por quê? Porque, por exemplo, você tem uma empresa que possa, de detetização, que possa, você possa marcar uma fidelização, por exemplo, fazer Isso. um contrato, né, que a empresa possa estar sempre indo no seu estabelecimento para poder resolver o problema, né? Sempre que você Aham. observar com antecipação algo ruim que possa surgir, né? Nesse sentido que você falou. O que eu acho legal, Ayla, que é bacana, na verdade, é que isso que você falou parte de uma experiência de dentro da sua casa, né? Isso é muito Isso, legal. exatamente. Isso é o maravilhoso, porque você já está conseguindo racionalizar um processo que está ligada a uma atividade que a sua mãe está envolvida. Isso é Isso. muito, muito legal. Então, quando você racionaliza esse processo que está de dentro da sua casa, tá certo? De dentro Uhum. de um empreendedorismo da parte da sua mãe, né? Quando você racionaliza, você está já construindo um processo administrativo, entende? Porque esse é que é o pulo do gato, entende? Quando você constrói um gráfico para racionalizar como um processo empresarial deve acontecer, ao mesmo tempo você está enxergando como ele pode funcionar melhor. E aí você conseguiu compreender com perfeição esse tipo de coisa. Aí deixa eu aproveitar para te fazer uma pergunta. Nesse caso Uhum. específico, Ayla, Sim. você mostrou para sua mãe já esse gráfico? É, Perguntou a opinião dela? O que foi que ela disse? Se você mostrou, qual foi a percepção dela em cima do que você fez? Então, antes de eu fazer, né, o PDCA, eu falei com ela, eu, tipo, disse, mãe, tem um trabalho do professor que, tipo, ele quer que a gente faça, tipo, sobre uma empresa. Eu falei assim, tipo, o bem básico pra ela. Aí Aham. eu, como ele queria que a gente se inspirasse, por exemplo, em algo que a gente queria ter, né, assim, um negócio que talvez a gente realmente quisesse investir, aí eu pensei, tipo, como é, na ideia, né, que a senhora já teve de abrir uma lanchonete, né, abrir um restaurante e tal, porque a senhora cozinha muito bem. E aí ela achou a ideia legal e tal. Só que eu não cheguei a mostrar o PDCA pra ela, porque eu finalizei ele ontem à noite. E aí, ontem à noite, tipo, bem tarde. Aí ela tava dormindo já e não teve como mostrar pra ela. E como ela sai cedo, não teve, mas quando ela chegar eu vou mostrar como ficou certinho, bonitinho. Mas ela concordou na ideia. Inclusive, isso partiu, no caso, né? Na verdade, de quando a minha mãe presenteou um casal de amigos da gente, né? Da nossa família no Natal, com a sobremesa que ela sabe fazer. Aí, Uhum. esse casal, tipo, gostou tanto que eles pediram pra minha mãe fazer pra eles que eles, tipo, pagavam, sabe? Só que, tipo, a minha mãe gostava tanto de fazer que ela só fazia mesmo e entregava, sabe? Não cobria nada. Acho que só foi a terceira vez que eles pediram que a minha mãe realmente, tipo, pensou mesmo assim, sabe, cobrar alguma coisa assim. Mas não foi algo que, tipo, realmente desse pra cobrir a mão de obra dela, né, junto com o que ela pagou. Mas ela gosta muito, tipo, disso que ela faz, de cozinhar e tudo mais. A ideia partiu mais ou menos daí, dessa ideia. Não, aí você compreendeu o segredo da administração, do processo, porque você percebeu que ela começou a pensar na possibilidade de fazer daquela atividade dela um meio de renda adicional a partir de uma atividade complementar, né? Que aí Isso. eu acho que esse é o segredo da administração, entendeu, Ayla? Uhum. Se a gente pega carona nisso, a gente consegue perceber que a administração não é uma coisa abstrata, é uma coisa que tem a ver com o nosso dia a dia, seja em casa, seja num trabalho que a gente realiza, que pode ser feito em casa ou fora de casa, seja um procedimento racional que você realiza numa empresa,
em que você não está em casa ou mais distante ainda. Então, é isso. Geralmente, as empresas atuam dessa maneira. Compreender o processo administrativo desse jeito fica mais fácil para a gente perceber como faz parte do nosso dia a dia, do cotidiano. E aí eu achei sensacional exatamente a sua contribuição para a nossa disciplina. Qual foi a sua contribuição? Foi exatamente sintetizar isso que eu acabei de dizer. Né? Você conseguiu, através de uma experiência particular da sua família, tá certo? Sintetizar, racionalizar um processo administrativo. E aí o ciclo PDCA é exatamente uma das maneiras de fazer isso. Então, você está de parabéns, eu adorei a sua apresentação por isso, pela clareza com que você fala, pela maneira como você indica cada etapa do processo. Está de parabéns. Tava preocupada até de, tipo, não tá tão certo, mas eu assisti as videoaulas, precisei no YouTube, fiquei igual uma louca, mas graças a Deus deu certo. Mas é isso, Ayla, a gente dá o início do conteúdo, aí você se disponibilizou a pesquisar, mas somou isso ao seu dia a dia. Quando você juntou as coisas, você percebeu, né? Você percebeu que você conseguiu elaborar o seu gráfico. Mas o seu gráfico ele vem junto com o conjunto de conteúdos que o professor passou, mas também com o seu dia a dia, né? Claro que sob a ótica do trabalho que a sua mãe realiza. Aí eu achei maravilhoso, né? Aí foi chave de ouro para você. Adorei o que você fez. Obrigado, Ayla. Aí o Marcos, viu, gente? O Marcos fez esse PDCA aqui. E aí, Marquinhos, se você quiser falar um pouco sobre o seu PDCA, eu agradeço. Tá? Tudo bom, Marcos? Tá por aí? Belezinha? Só basta ligar o microfone, Marcos, ou então você fazer um comentário no chat, porque o que eu estou fazendo aqui é a menção honrosa dos PDCAs de vocês, né? Porque o PDCA é a continuação do fluxograma, né? A empresa que você, a partir da qual você montou o fluxograma também vai ser a mesma empresa que você montou o PDCA. Então, por que eu estou pedindo para vocês, por que eu estou mostrando o PDCA de vocês? Para que vocês possam compreender como isso que vocês fizeram é parte do cotidiano, é parte da prática do dia a dia de qualquer empresa que você quiser fazer. Eu que agradeço, Ayla. Tá? Se você não quiser apresentar agora, porque ainda não está preparado, questão de microfone, essas coisas, não precisa nem mostrar a imagem, só fazer como a Ayla fez, abrir o microfone. Eu vou aqui aproveitar e mostrar os outros, tá certo? A Clarinha fez esse aqui, ó, mostrar o PDCA dela. Eu acho muito legal dialogar com vocês sobre isso, por quê? Porque com esse diálogo a gente consegue compreender melhor o que está em questão, o que tá envolvido, né? Eu vou colocar aqui também o da Clara, se ela quiser abrir o microfone para comentar um pouco, tá? Clara, eu acho bem legal. Tá por aí? O formato do PDCA é diferente, é quadrado, mas não importa se é quadrado ou circular, certo? O que importa é exatamente a conexão entre as partes. Por favor, Clara, tá por aí? Bom dia, Léo. Olá, Clara. Tá dando para me escutar? Tá ótimo. Eu só vou fechar aqui a porta. Então, esse slide que o senhor deixou na aula passada, né? Uhum. E a empresa que eu pensei na minha cabeça é uma empresa de roupas. E aí o fluxograma que eu fiz foi sobre o processo de venda. E aí o PDCA eu quis fazer mais sobre algumas metas da empresa. Uhum. Eu não sei o que falar. O PDCA é interessante, você falou do tipo de empresa que você quer lançar, né? O que o PDCA faz? Por exemplo, tem uma ação específica da empresa, né? Você quer aplicar essa ação. Só que no meio dessa ação, como você já percebeu, né? Pelo que a gente está conversando nas outras aulas, pode acontecer algum problema, um efeito colateral, e você vai ter que corrigir a rota para poder a ação continuar sendo bem realizada. Então, você tem que antecipar o problema ou identificar esse problema o mais rápido possível. Então, aí é que está a sua contribuição como pessoa que está administrando a empresa que você quer criar, né? No caso, se você tem uma empresa
uma sorveteria. Você, por exemplo, vai ter que sempre estar se preocupando com o planejamento de estoque de certos produtos da empresa, né? Para que aqueles produtos nunca faltem, mas também você não pode ter aquele produto em excesso, porque ele pode estragar, pode vencer, né? Você tem que estar antecipando esse problema. E aí, geralmente, depende também, por exemplo, dos pedidos que os clientes fazem na loja, né? O cliente chega para pedir um número X de sorvetes, né? E outros clientes chegam para pedir um número Y de outros sorvetes. Tem sorvetes que são consumidos mais, sorvetes que são consumidos menos. Então, nesse processo, às vezes você pode perder mercadoria se você tiver uma saída menor de mercadoria, de certas mercadorias e uma saída maior de outras, né? E aí, de outra mercadoria. Então, é a partir disso que o PDCA é lançado. Então, em cima disso, como é que você visualiza a sua empresinha, né? Aquilo que você imaginou. Em cima de uma ação específica de funcionamento da empresa, como é que você imagina que que você possa corrigir uma rota, né? Em cima de uma ação que você realiza na sua empresa? Bom, eu vou explicar um pouquinho, então, do que eu pensei. Certo. Obrigado. Eu sou uma pessoa que gosta muito de roupa. Tipo, às vezes eu tô sem nada pra fazer, e aí eu entro num site. E aí eu fico vendo, porque, sei lá, eu gosto muito. E aí, no planejamento, eu coloquei as três metas que eu pensei bastante, que é investir em tecnologia. Eu acho que uma empresa que tem uma tecnologia mais avançada melhora tanto na qualidade dos produtos, quanto no tempo, né? Porque o tempo a gente precisa usar da melhor forma. E não tem como comprar o tempo. Então, quanto mais rápido as ações serem executadas, melhor. Eu vou ter que comprar mais tecidos, né? O material, óbvio, do principal produto. E fazer um orçamento, porque eu acho importante. Se não ter o orçamento, acaba tendo prejuízo no final. Então, e para organização também. Tá, aí vamos pegar um tópico, Clara. Desses tópicos, investir em tecnologia, comprar mais tecido, fazer um orçamento, vamos selecionar, por exemplo, o tópico investir em tecnologia, certo? Qual a tecnologia que você compraria, certo? E que acha que poderia ser útil para a sua empresa, né? Mas, assim, caso dê problema no uso dessa tecnologia, como é que você consertaria o problema, né? Fala um pouquinho para a gente sobre isso. Professor, não faço ideia. Se desse errado, eu acho que eu ligaria para um técnico. E dependendo, né, da tecnologia, se desse para fazer manual, faria, mas caso contrário, eu esperaria um técnico para consertar. Uhum. Olha, aí você falou uma coisa extremamente importante, que é o quê? Se você adquirir um produto, a primeira coisa que você tem que ter é pensar justamente no que você disse, procurar uma equipe de manutenção do produto, né? E essa equipe de manutenção, ela tem que estar sempre perto, né? Perto da empresa, porque quando você requisitar uma correção de rota, essa equipe vai te dar suporte, essa equipe vai te dar amparo. E é exatamente isso, Clara. Perfeito. No caso Não tinha pensado por isso, mas é bem interessante mesmo o que você falou. É isso Bem mesmo. interessante. Tipo isso. Por exemplo, se você contrata uma equipe de desenvolvimento de aplicativo para venda dos tecidos na internet, né? Para venda de tecido no celular, né? E aí a pessoa que faz a manutenção, vamos supor que ela te dê um suporte durante uma vez a cada 15 dias, certo? Mas vamos supor que antes dos 15 dias serem completados, você vai você identifica um problema. Aí você já tem que ter esse ponto de conexão com a empresa para que essa empresa possa ajudar você a resolver o problema antes desses 15 dias de visita.
Porque vamos supor que exista um problema nas imagens, né? A pessoa colocou uma imagem errada no preço errado, né? O preço e a imagem do produto oferecido não se batem. A pessoa vai ter que corrigir isso. Vamos supor que você não é responsável por isso, mas alguém que você contratou de fora. Então, você tem que garantir que essa pessoa está sempre perto de você, né? Porque no momento em que a pessoa fizer o serviço e entregar, né, você tem que garantir que aquela empresa esteja perto, porque se a pessoa entregar e ela sumir, né, aí você vai ter que ir atrás de outras pessoas para resolver o problema, e isso atrasa a sua comunicação na internet, né? Então, é mais ou menos assim que o PDCA funciona, claro. Isso aí é interessante. Pensando nessa ótica, como é que você... Vamos pensar aqui nesse tópico que você colocou de compra de tecido, né? No processo de compra de tecido, como é que você poderia comprar esse tecido mais barato, tá? Com produtos de melhor qualidade, mas ao mesmo tempo pensando que, tipo assim, que o estoque de produtos pode acabar e você vai precisar continuar comprando aquele produto barato com qualidade alta, certo? Como é que você resolveria esse problema? Primeiro, teria que analisar, né? Teria que colocar na balança o preço e a qualidade para o preço não ficar tão alto e a qualidade baixa. E fazer um contrato, né? Quando já escolher a empresa que iria me fornecer os tecidos, fazer um contrato de, sei lá, 1 ano. E durante esse 1 ano, eu iria conseguir o mesmo produto, do mesmo preço, a mesma qualidade. Eu acho interessante 1 ano porque depois de 1 ano as coisas podem mudar. Eu posso achar outra empresa que forneça os mesmos tecidos com um preço bom e uma maior qualidade. Então, acho que um contrato seria bom. Uhum. Olha que interessante que você acabou de falar, Clara. Tu me escuta direitinho? A minha voz tá baixa, tá alta, tá? Não, tá bom. Eu tô Tá bom, né? escutando direito. Tá. O que eu achei sensacional que você acabou de falar, por exemplo, você tem um fornecedor, certo? Mas esse fornecedor, de uma hora para outra, começa a subir os preços enlouquecidamente. Aí você vai ter que... Aí vamos supor que ele começa a fazer isso do nada e você não tenha nenhuma opção alternativa de fornecimento de produto, né? Então, isso aí já seria um problema a ser identificado. Vamos supor, né? Isso é uma suposição. Aí, o que é interessante? Sabendo que isso pode acontecer, o que é indicado fazer? É que você tenha uma lista de fornecedores alternativos já antecipadamente, né? E aí, nesses fornecedores alternativos, você já sabe como contactar, com quem falar, né? Como essa pessoa pode repassar para você o produto num tempo hábil, certo? Caso um dos fornecedores não se torne uma opção viável para você, né? Aí é que entra a sua percepção administrativa do seu negócio, né? Interessante, né? Olá, Vitória. Obrigado pelo envio do seu PDCA. E o que você acha disso? Seria legal? Seria. É sempre bom, né? Porque a gente nunca sabe o que vai acontecer. Então, ter essa segurança, essa reserva que se der errado, eu já vou ter outros, né? É bem legal. Pronto. Essa conversa é muito legal, Clara. Por quê? Que eu tenho com vocês. Por quê? Porque quando você apresenta o seu gráfico e a gente vai estabelecendo a conversa, a ideia vai ficando mais clara, porque a gente vai compartilhando problemas reais, né? Em cima dos problemas reais é que você pode ir fazendo, inclusive, outros PDCAs, outros gráficos. Tá. Aí, para finalizar, para concluir, Clara, eu gostaria que você apresentasse o seu PDCA novamente, tá certo? Para que aí eu possa mostrar os PDCAs de outros alunos. Não é apresentar novamente, mas fazer um resumo, tá, do seu objetivo com o seu PDCA, por favor. O meu objetivo é... Pera. A empresa ser mais rápida em questão da preparação dos produtos, dos materiais, produtos, enfim, das roupas em si, né? E a qualidade, porque é muito importante a qualidade de uma roupa. E para isso,
tem que saber investir em materiais bons. E também a administração, porque se uma empresa não tem uma administração boa, no meu ponto de vista, ela quebra. E para isso é necessário que, além de uma pessoa, né, pessoas na empresa para administrar, é sempre bom ter esse cuidado. Aí, peraí, professor, um minuto. Tudo bem. Voltei. É sempre bom ter esse cuidado. Uhum. Porque, com a administração. Até a matéria do senhor, né, sobre a administração, porque é uma parte muito importante, não só para a empresa, e acho que é fundamental ter uma administração inteligente na empresa, para não Isso. quebrar. O Eu que é acho interessante, é isso mesmo. Analisar a concorrência, né? Saber quais são os principais concorrentes que você tem, o que é que ele está fazendo, né? Quais são as novas tendências dele, né? Eu acho que isso é bem legal, né, Clara? Meus parabéns pela tua apresentação. Eu estava fazendo aqui a chamada de vocês. Muito obrigado pela participação, foi ótimo dialogar com você e com a Ayla. Vamos lá. Aí nós temos aqui, gente, outros PDCAs muito bons, tá certo? Que eu adorei. Um deles foi o da Vitória Nogueira, tá? E o da Vitória Régia também. Maria Eduarda mandou o dela, muito bom. João Vitor, Jonathan. O Jonathan fez um lindão. Jonathan, quer falar um pouco sobre o teu, Jonathan? Ficou lindo o teu, cara. Tudo bem aí, John? Jonathan, where are you? John? Vou abrir aqui o teu, só um minuto. Olha, Pronto. alegria de te ouvir depois de um tempão, cara. É muito bom saber que você, sabendo que você é uma pessoa de muita intuição, saber como é que você pode contribuir com essa disciplina a partir do teu PDCA. Fala um pouquinho para a gente sobre os procedimentos que você utilizou para antecipar problemas que podem acontecer na empresa, na sua empresa, por favor. Tá bom. Bom dia a todos, né? Aí ficou um pouco bagunçado, pra ser sincero, mas eu tentei ajeitar ele ontem e não deu por conta do horário. Mas, literalmente, eu acho que todo mundo que me conhece mais de perto, ou se lembra mais de mim, sabe que eu quero ser psicólogo. Então, o meu fluxograma e tanto meu ciclo PDCA é literalmente de uma clínica psicológica de atendimento a pessoas. Então, literalmente dividido por partes, eu planejei como seria começar essa clínica do zero, com o alugamento de um local, a compra de um terreno para fazer a clínica, a contratação dos primeiros colaboradores, que é mais conhecido pelas pessoas como empregados ou trabalhadores, e, a divisão do trabalho deles. Planejar tanto o gasto inicial como a logo online e física da clínica para chamar a atenção de pacientes, principalmente da faixa etária que eu quero, que é jovens e adolescentes. E essas coisas que eu fiz no planejamento. Já na execução, eu quis pensar como é que isso funcionaria dentro mesmo da clínica, o que foi bem complicado, porque eu nunca tinha parado para pensar ou até mesmo analisar como funcionaria uma clínica. Então, tipo, já com o local alugado, é ver
é ver a distribuição dos afazeres com os colaboradores e então ver como é que vai ser a entrada e a saída de dinheiro, porque ainda é um local alugado, não é meu. Não é ainda meu porque eu não tenho verbas. Então, tem que ter um teste inicial com os pacientes para ver a entrada do dinheiro, para ver quanto vai ser gasto e Aí o essa quanto. essa etapa é interessante, que aí você já pode colocar no fluxograma. Isso aí que você está falando é exatamente a lógica que o fluxograma deve ter. Entende? Porque são os processos de funcionamento interno da empresa. Né? O fluxograma, não o PDCA, né? O fluxograma. Isso aí que você está dizendo, né? Porque você está apresentando a empresa para a gente, tudo isso que você está falando pode ser sintetizado no fluxograma de uma maneira muito, muito bacana, né? E aí é muito legal. Aí continue sua apresentação, por favor. Só dar uma curiosidade aqui, que eu estava compartilhando contigo. Pode falar. Certo, tudo bem. Todo esse teste inicial junto com os primeiros horários de consulta. Depois, isso é fazer com que as contas das mídias sociais se tornem mais atrativas, para chamar mais pacientes, para ver como funciona, para até mesmo os próprios pacientes se tornarem divulgadores da clínica. E depois, com o início da entrada das primeiras verbas, a distribuição desse dinheiro de maneira justa, tanto dentro da clínica quanto com os primeiros colaboradores, para não haver gastos demais, nem ficar devendo nada. Aí na checagem, que foi o que me deu um pouco de trabalho, porque eu pensei assim, já que é uma clínica nova, com a primeira entrada do dinheiro, das verbas, eu só vim perceber depois, acabei não colocando aí, que vai haver sim, possivelmente algum gasto imprevisto que eu vou acabar não percebendo, porque é uma clínica, iniciou agora, então não vai ter tantos pacientes. Então, aí é necessário eu saber como usar esse dinheiro para que esses gastos não se sobressaem e acabe se tornando uma dívida muito grande. Também, com essa entrada de dinheiro, é investir em propagandas, tanto propagandas físicas quanto online, para atrair mais pacientes. Porque mesmo John, aí eu acho muito, muito legal isso. Aí vamos supor, em cima desse contexto todo que você falou, certo? Desses aspectos que são importantes para o funcionamento da empresa. Fala de uma atividade específica que você poderia identificar, e nessa atividade um problema pode surgir, aí você antecipa esse problema, como você poderia resolver esse problema. Você poderia falar um pouco sobre? A empresa começou a funcionar, certo? Aí, no meio do andamento dela, acaba surgindo um problema. E aí, esse problema, você tem que identificar e corrigir a rota desse problema para que ele não possa virar uma bola de neve e prejudicar todos os outros funcionamentos da empresa. Né? Fala de um caso específico para o tipo de empresa que você resolveu abrir, né? Pronto, acho que tem um que eu acho que deve acontecer bastante. Eu não cheguei a pesquisar para ter certeza, mas é com os horários de consulta. Acabar que começa a vir uma demanda muito grande de pacientes e a secretária ou secretário que anota e faz toda essa checagem acaba se confundindo e acaba colocando dois pacientes no mesmo horário. Pronto. Aí eu entraria de alguma forma para ajudar ela tanto a resolver isso, para nenhum dos dois pacientes terem problema e não perder a sua consulta comigo, que vou ser o psicólogo, como também dar de alguma forma uma maneira disso não voltar a acontecer no futuro, para que não haja mais problemas assim. Pois é, John, isso é importante. Por exemplo, nesse caso, você identifica que existe um choque de horários de clientes diferentes, né? Você tem que ter uma pessoa sempre indo atrás dos clientes para poder confirmar, né, a consulta, né? Então, nesse caso, pode ser a pessoa que está no núcleo da parte de atendimento, ou pode ser um braço direito dessa pessoa que está ao centro da parte administrativa do atendimento,
para que possa checar se aquele horário da consulta está ok, porque a pessoa pode querer desmarcar e não avisar. E aí essa pessoa pode colocar outra pessoa no lugar, pode ir atrás de saber se os clientes gostariam outros clientes gostariam de ocupar aquele lugar específico, aquele horário específico, entende? Então, esse alinhamento é interessante, você delega a responsabilidade para uma pessoa específica de dentro da sua clínica, que eu acho que, se você é o psicólogo principal, isso aí não pode sobrecarregar você. Aí, nesse caso, você vai designar essa tarefa para uma outra pessoa, certo? E aí, nesse caso, John, essa pessoa vai passar a maior parte do tempo dela consultando as pessoas que marcaram a consulta na sua clínica para saber se a pessoa vai querer mudar o horário da consulta, né? Porque aí ela vai reencaixando as peças. É nessa dinâmica que a sua empresa, você pode antecipar problemas. E aí, tipo assim, vamos supor que numa manhã, né? São 10 atendimentos. Dos 10 atendimentos, apenas 4 confirmem. Aí você fica sem 6 atendimentos. Nesses 6 atendimentos que não são confirmados, esse tempo ocioso de trabalho também pode prejudicar o andamento da sua empresa, por exemplo, na rentabilidade, na aquisição do dinheiro para pagar os funcionários no fim do mês. Isso pode gerar um problema maior de fundo. Então, o que eu indico exatamente em cima disso que você falou? Designar responsabilidade a uma pessoa que possa o tempo todo estar perto dos clientes, sabendo se eles realmente vão naquele horário que eles tinham agendado a consulta. E aí, fala um pouco sobre isso para a gente. O que você acha disso? Isso, eu não tinha parado para pensar nisso, mas isso é uma ideia ótima e seria bom aplicá-la mesmo, porque exatamente como psicólogo, eu não vou poder ficar fazendo isso. Então, uma ou duas pessoas ficarem de frente, cuidando para saber sobre os clientes, os pacientes que marcaram, os pacientes que desmarcaram, os pacientes que vão poder vir mais cedo ou não, seria muito bom, porque assim tanto não teria esse problema de perca de tempo, podemos dizer assim, essa ociosidade extrema, que poderia dar problema nas verbas que entram para clínica, como também não daria problema para os próprios pacientes que vêm se consultar para a melhoria do bem-estar deles. Uhum. Um outro problema que eu identifiquei em clínicas que eu costumo frequentar de vez em quando, John, um problema que eu vi muito claro, por exemplo, a pessoa não agenda o horário, agenda, por exemplo, bota uma quantidade X de clientes para ir naquela tarde, sem horário fixo, né? Aí, às vezes, acontece dos clientes chegarem no final da tarde, todo mundo junto. Isso e aí isso pode sobrecarregar o serviço da pessoa que vai atender, né, do médico, no seu caso, psicólogo, né? E aí a pessoa não vai ter tempo de tratar todo mundo com qualidade, ou atender todo mundo com qualidade. Imagina você ter, a pessoa sai do expediente às 17 horas, aí quando dá 10 para as 5 horas da tarde, 10 para as 17, aparecem 5 pessoas, 5 clientes ao mesmo tempo. Como é que você vai atender 5 pessoas em 10 minutos? Não daria, né? Então você teria que estender o seu horário até terminar de atender todo mundo. Só que, ao mesmo tempo, vamos supor que você vai estender o horário, mas você tem um compromisso do outro lado da cidade. Precisa sair, né? Isso aí pode gerar muito efeito colateral. Eu já identifiquei isso em muitas clínicas, viu, John? Esse tipo de problema que eu estou falando para ti. Como é que você acha que você poderia resolver esse tipo de coisa? Pronto. Eu não sei, mas eu acho que eu já pesquisei isso e vi em alguns locais, mas psicólogo faz consulta baseado em horário. Pelo tempo que você fica na clínica e que ele tá falando com você, ele vai basear o que ele vai cobrar. Posso estar errado. As pessoas que querem fazer a mesma área podem me corrigir. Mas isso sim é um grande problema que acontece bastante. Então, o que é que eu faria? Com as duas pessoas que eu designaria para cuidar dessa parte da marcar consulta, tudo, eu faria de tudo para eles colocarem cada paciente baseado em um horário, para tanto não sobrecarregar eu,
que você é o psicólogo, quanto não fazer com que as pessoas cheguem tudo uma em cima da outra, sem ter sido por imprevisto. Porque imprevistos acontecem, isso é um fato, mas se não é avisado previamente ou eles acabam chegando atrasado, dá para ajeitar isso aos poucos. Ainda mais se for inicialmente. Eu, pelo menos, eu penso assim, porque a maior parte das coisas que eu faço, eu sempre penso assim, se acontecer um imprevisto, é bom já estar preparado para tentar ajeitar esse imprevisto. Exatamente, perfeito. E aí é que está o X da questão, porque, por exemplo, existem psicólogos que atendem clínicas grandes que oferecem vários outros tipos de serviço, certo, John? Aí, o que é que o pessoal costuma fazer? Eles misturam as coisas. Aí, por exemplo, você pega a mesma... Quando você chega para ser atendido, você tem que fazer um cadastro na clínica, aí você pega uma mesma fila que pacientes que vão ser atendidos em outras consultas, né? Que tem muito mais demandas. A pessoa que vai para psicólogo, geralmente, quando vai para psicólogo, não pega uma fila tão grande quanto uma pessoa que vai fazer, por exemplo, tipo assim, uma radiografia, né, um raio-x, alguma coisa assim, né? Aí imagina você pegar uma mesma fila com uma série de pessoas, aí quando você termina o seu cadastro, o seu tempo de atendimento, a hora que você ia ser atendido já tinha passado. Acontece muito isso aí também. Aí você vai, tipo assim, aí isso é um problema no atendimento que pode gerar reflexo lá na consulta, né? Porque o médico ou psicólogo que vai atender a pessoa não tem culpa do cliente ou do paciente chegar lá naquela clínica e pegar a mesma fila que outras pessoas que vão ter outro tipo de atendimento, né? Acontece muito esse caso também, John. O que é que tu acha desse tipo de situação? Não sei se você já passou por isso, mas é muito comum aqui em Fortaleza. Não passei, mas foi bom saber disso, porque eu planejo ir num psicólogo até o começo do próximo ano. E bem, nesse caso, o que é que deveria ser feito? Se o número de atendentes na clínica, seja ela grande ou pequena, não está sendo suficiente, contratar mais, desde que esteja dentro do orçamento, para também não haver gastos desnecessários. E cada uma dividir a função para cada uma. Aquelas que vão ficar com atendimento para pacientes já marcados para enviar as pessoas até o psicólogo, aqueles que estão para marcar e aqueles que não puderam marcar antecipado por meio de telefone e estão indo logo lá na clínica para fazer seu cadastro. Então seria bom ter 3 ou 4 pessoas para fazerem isso e fazer toda a divisão. Porque assim, tanto não sobrecarrega os atendentes ou as atendentes que vão cuidar disso, como não sobrecarrega os horários do próprio psicólogo que vai ficar cuidando das pessoas. Foi maravilhoso. O seu fechamento foi incrível. John, obrigado pela apresentação. Gente, aí o que acontece? Foi massa. Obrigado. Você quer falar mais alguma coisa, John? Tranquilo? Beleza. Aí, gente, seguinte, ó. Isso aqui vai ser... Esse conteúdo do PDCA vai ser um conteúdo de prova, tá? Aí o que acontece? Vai ter um outro conteúdo, certo? Que é o Trello, tá? Não sei se vocês já ouviram falar. Semana que vem nós vamos ter as provas bimestrais. E aí eu queria mostrar para vocês, tá certo? O Trello. Já ouviram falar no Trello? É bem legal. Aí o Trello é uma coisa que eu preparei um material bem interessante para vocês, tá certo? E aí eu queria que vocês entrassem depois e conhecessem. Eu tenho uma aula preparada, essa aula vai ser lançada agora meio-dia, sobre o Trello, tá certo? Por que eu não dei o Trello agora? Porque eu gostaria que vocês falassem do PDCA, apresentassem o PDCA, para que a gente pudesse aprender juntos com vocês, tá certo? Por quê? Porque isso facilita muito o processo de aprendizado, tá certo? Então, gente, esse aqui é o Trello. O Trello é uma plataforma de organização de equipes de trabalho online, tá certo? Aí eu queria que vocês entrassem nessa plataforma, tá certo? Eu queria que vocês olhassem com carinho essa plataforma, tá? Na próxima aula, a gente pode continuar apresentando os PDCAs, mas neste momento atual, eu gostaria que vocês prestassem muita atenção no Trello, tá certo? Por quê? Porque o Trello é uma plataforma usada em basicamente todas as empresas em que vocês vão estagiar. Então, o Trello, ele é legal
Por isso, por quê? Porque a gente já está estudando uma ferramenta, certo? Uma ferramenta empresarial virtual. E eu queria que vocês conhecessem. O que é legal no Trello? É que todos vocês podem entrar no Trello, criar grupos de trabalho, tá certo? Vocês podem criar grupos de trabalho. Então, primeira coisa que eu acho que você poderia fazer era conhecer o Trello, né? Vai em trello.com, tá certo? Quero que vocês entrem aqui nessa plataforma, trello.com. Por que o Trello é interessante, gente? Isso aqui é uma complementação do ciclo PDCA, porque hoje nós vamos falar de matriz fofa, tá certo? A matriz fofa, que é o quê? Não sei se já ouviram falar, fofa. Forças, oportunidades, fraquezas e ameaças, tá certo? Forças, oportunidades, fraquezas e ameaças. Vocês podem olhar aqui, quando vocês entrarem no Trello, tem uma coisa chamada análise SWOT, aqui no cantinho, ó. Vocês estão observando? Quando você fizer o seu cadastro, é só cadastrar com e-mail. Você vai ver aqui, ó, que tem um modelo de análise SWOT. Por quê? Porque o FOFA, certo? Também é conhecido como SWOT. Eu vou colocar no site aqui para vocês, ó, no chat, ó. Por quê? Porque SWOT é em inglês e FOFA é em português. É chamada matriz FOFA. Certo? Matriz FOFA. Forças, F de forças, certo? Força, fraqueza, ameaça e oportunidades, tá? E aí o que acontece? Nessa plataforma aqui, eu quero que vocês entrem, tá certo? Eu quero que vocês entrem e façam o quê na empresa de você? Eu quero que você escreva qual a força da sua empresa, qual é a vantagem dela. Aqui, ó, que é interessante, ó. É por isso que o Trello é legal, ó. Tá certo? A Micaela entrou aqui. Certo. É porque a Micaela tinha acessado. Ó. Você coloca a força aqui, ó. Como usar esta lista? Ó. Nas forças da matriz SWOT, você tem aqui escrito, ó, quais as vantagens que a sua organização e evento possui quando comparados aos outros, certo? Aí você vai aqui, ó, e escreve quais as vantagens, tá certo? Qual é a virtude, qual é a vantagem? Você pode apagar aqui, ó, e escrever, tá certo? Outra questão, aí você edita e coloca, tá certo? O que você julga fazer melhor que os outros? O que a sua empresa faz melhor que os outros, né? Isso aqui também está na matriz SWOT, ó. Não sei se vocês conseguem ver aí, ó. Aqui nas forças, ó. Tá certo? Força, tá vendo? Não sei se vocês todos conseguem ver aí. Diminuir aqui um pouquinho o zoom, ó. Força, tá? Fraqueza, oportunidades e ameaças. Matriz fofa. Análise SWOT aqui, você pode porque aqui é strength, tá certo? Weakness, opportunities, tá certo? Isso aqui é em inglês, tá certo? Aqui você tem a tradução, é fraquezas, oportunidades, ameaças, tá certo? E forças. Forças, fraquezas, oportunidades e ameaças. Você vai pegar essa empresa que você fez no PDCA e vai colocar aqui quais as principais forças dela, quais as principais fraquezas possíveis dessa empresa, quais as oportunidades de mercado da sua empresa. Você vai colocar isso quando você fizer o seu cadastro. Você vai identificar as ameaças também. Do mesmo jeito do Canva, tá bom, gente? Você pode compartilhar o link, tá certo? Você pode compartilhar o link. Como é que você faz isso? Você vem aqui, ó. Entra primeiro no Trello, tá certo? Tá certo? Aí você vai enviar o link, tá certo? Do seu Trello para as outras pessoas, caso você queira. Do contrário, o que você vai fazer? Você vai simplesmente vir aqui, ó, convidar para o quadro, tá? Eu vou gerar um link costumamos gerar no Canva e colocamos aqui, ó. Quem é que entra aí para colocar suas oportunidades? Quais são? John, entra aqui. Não sei se você está disponível. Arthur, Clara, Rian, todos que estão disponíveis, por favor, entrem aqui no Trello. É só clicar que você já fica cadastrado com o seu e-mail. O que eu quero que você faça com isso aqui? Eu quero que você digite. Vocês estão aí, gente? Tudo bem? Tranquilo? Pronto. Entrem aqui no Trello
e copiem esse gráfico aqui para o usuário de vocês, tá certo? Mas aqui, certo? Tem o link no Google Sala de Aula, tá certo? Mas o que eu quero que você faça? Eu quero que você entre aqui, um de vocês, e coloque aqui quais as forças da sua empresa, quais são as potencialidades, né? Quais são as dificuldades? Como é que você vai saber responder isso? A partir das perguntas que estão aqui colocadas, ó. Nas forças porque é um quadrado, ó, que vocês podem ver aqui no canto esquerdo, ó. Forças, né? Strengths, fraquezas, weakness, oportunidades, opportunities, e threats, que é a ameaça, né? E aí você tem um gráfico cruzado, você tem um quadro cruzado, um conjunto de informações que podem permitir a você identificar qual é a sua potencialidade interna, qual é a sua fraqueza em relação ao concorrente, né? O que é interessante, como você pode ver aqui, ó. Aqui em cima, ó, não sei se vocês conseguem ver daí, porque tá pequenininho, eu vou aumentar aqui um pouquinho mais, ó. Fatores positivos cruzados com fatores internos da empresa, ó. Aqui são fatores internos. As forças sempre têm a ver com fatores internos, de dentro da empresa, e aí é força positiva. Coisas boas da empresa que não são comparáveis às outras, tá certo? Ponto, né? Fatores negativos são fraquezas, weakness. Sempre o quê? O cruzamento de fatores negativos, tá certo? Com fatores internos também na empresa. Quais são os problemas que tem de dentro da sua empresa, independente dela ter concorrente, né? Então, tanto a fraqueza quanto a força tem a ver com elementos internos da empresa que independem da concorrência, tá certo? No entanto, tá? Preste atenção nesse detalhe aqui, ó. Fatores externos cruzados com fatores positivos e fatores externos cruzados com fatores negativos, aí já envolve, tá certo? Já envolve diretamente, tá? A concorrência, já envolve diretamente a empresa que está em questão, tá certo? Quando ela é comparada com os outros, tá certo? Então, é isso aqui que eu quero que vocês vejam com cuidado. Ó. Fatores externos cruzados com fatores positivos, você tem as oportunidades. Toda oportunidade de uma empresa que você vai identificar, então, vai estar ligada à comparação do funcionamento da sua empresa com o funcionamento da empresa do lado. Tá? Do mesmo jeito, as ameaças, fatores negativos cruzados com fatores externos, né? Qual é o que é negativo na sua empresa que pode ser visto como uma ameaça de fora, quando você compara a sua empresa com a empresa de fora? Aí a ameaça, tem uma empresa do lado do quarteirão, uma farmácia do lado do quarteirão, tem uma Extra Farma e você tem uma Drogacil, certo? Aí o que a Extra Farma tem feito que pode ser uma ameaça para você no seu trabalho, no seu negócio? Vamos supor que você tem uma farmácia pequena, não é de uma marca famosa, né, não é conhecida. Aí você tem uma grande farmácia do lado e você, na verdade, está querendo potencializar o seu negócio, mas aquela grande farmácia pode não deixar, né? Aí você vai pontuar quais são as ameaças do concorrente. Então, lembrando, o cruzamento de fatores positivos com fatores internos, tá certo? É força. São fatores internos da empresa. Cruzamento de fatores negativos com fatores internos da empresa, aqui, fatores positivos mais fatores internos, forças. Fatores negativos com fatores internos, que é o quê? Aquilo que corresponde estritamente à empresa, independentemente da concorrência, é fraqueza. Fatores positivos cruzados com fatores externos é oportunidade, né? É a empresa olhando para fora, né? Quais são as oportunidades de mercado que ela pode encontrar dentro daquele bairro, por exemplo? Fatores negativos cruzados com fatores externos é ameaça. Então, é a concorrência. O que a concorrência pode fazer com você que pode ser uma ameaça? Então, é isso. Basicamente, essa lógica da matriz SWOT, da matriz FOFA, né? SWOT ou FOFA, tá? Vocês podem conhecer como FOFA, porque FOFA é a tradução de SWOT, né? Então, vamos lá, ó. Aqui no primeiro gráfico do Trello, você tem forças, tá certo? E aí, nas perguntas que tem, quais as vantagens específicas que a sua organização e evento possuem quando comparados aos outros? Outra pergunta, o que você julga fazer que é melhor do que os outros, né? Isso é tudo coisa baseada nas forças, nas potências da sua empresa.
Quais as características tornam o evento ou a gestão de sua empresa únicos? O que do mesmo segmento observam como forças do seu evento e da sua organização, né? Quais as suas principais propostas de valor? O que você vai fazer? Em cima de cada pergunta dessa, você vai editar, ó. Isso aqui é a primeira exercício que eu peço para vocês irem conhecendo o Trello, tá certo? Aí você vai editar, você vai escrever, ó. Você vai escrever, tá certo? 1, certo? Colocar o elemento. 2, colocar o elemento, certo? Eu quero que você pontue isso na forma de palavras. Nas fraquezas, quais são as perguntas? Como usar esta lista? Aí tem aqui a especificação. Você vai responder quais perguntas na parte de fraqueza. Vamos lá. O que você acredita que poderia ser melhorado? O que deveria ser evitado? O que outros do mesmo segmento observam como fraquezas do seu evento e da sua organização? Quais os aspectos tornam seu evento ou sua gestão pouco competitivos? Aí são as fraquezas, tá certo? Aí, se tiver dúvida, vocês podem ir colocando aqui para mim também no chat, tá certo? Aí, vamos lá, nas oportunidades. Oportunidades. Como usar esta lista? Aí tem aqui. O que é que você vai colocar na parte de oportunidades do seu negócio? Que você vai digitar aqui, depois vai mandar o link para o professor, tá certo? Você vai compartilhar o link comigo. Quais as oportunidades você consegue observar? Quais as tendências tem o seu estabelecimento no segmento de mercado? Né? Se você comparar a sua empresa com as outras empresas, quais são as tendências, né, que você pode identificar para que a sua empresa não perca aquele timing de momento, aquela coisa do momento, né? Quais as tecnologias podem ser aplicadas na sua organização? Quais as mudanças em padrões sociais podem exercer um impacto positivo sobre o seu evento? Tá certo? Quais os padrões sociais? Qual a mudança de comportamento da sociedade que permite que você crie uma nova lógica, uma nova dinâmica para a sua empresa, certo? Aí é uma outra coisa bacana. Ameaças, né? Como usar esta lista? Quais os obstáculos você enxerga no concorrente? O que a concorrência tem feito de melhor, né? As novas tecnologias têm que ser caracterizadas como possíveis ameaças ao seu acontecimento, ao seu evento, à sua empresa. A sua organização enfrenta problemas de fluxo de caixa? A sua empresa tem problemas financeiros? Né? Algumas das frequências levantadas podem ameaçar seriamente o seu evento. Né? Algumas das fraquezas, né? Não é frequência, não, fraqueza. Quais as fraquezas podem realmente ameaçar você? Tá certo? Isso é muito, muito legal, tá certo? Aí o que é legal? Esse aqui é a matriz fofa dentro do Trello, é o modelo que eles têm que vocês podem usar, tá certo? Isso aqui é o que eu quero que vocês comecem a dominar. Por que eu estou pedindo para vocês entrarem aqui? Para vocês irem se acostumando a mexer no Trello, tá certo? Eles se acostumando a mexer só como é que faz esses cartõezinhos aqui. Primeira coisa bacana, esses cartões aqui você pode mover para o canto que você quiser, ó, certo? Que vocês podem ver aqui, ó, certo? Isso aqui chama-se lista. Quando você quiser adicionar uma lista, você cria aqui, ó, a lista. Independente das listas que já tiverem construídas, você pode construir outras, tá certo? Posso botar aqui, ó, multimídia 2, tá? Aí adicionar a lista, pronto, ó. Aí fica aqui. Aí o que acontece? Você tem uma série de opções alternativas aqui, ó. Posso criar aqui, ó, multimídia 2, equipes de trabalho de empresas, certo? Então é interessante você ir mexendo nisso aqui, tá certo? Aqui você tem uma série de opções adicionais que você pode ir mexendo também, adição de etiquetas. Isso aqui a gente vai aprofundar nas próximas aulas, mas a primeira coisa que eu quero que você faça em relação ao Trello, tá certo? É mexer nessa plataforma e saber, tá certo? Conhecer a plataforma Trello, tá? E preencher, certo? Essas opções aqui para a gente, tá bom? Preencher essas opções. Esse gráfico aqui, ele está disponível dentro do Trello, né? Que é a matriz da análise SWOT. O link é esse aqui que vocês estão vendo, tá certo? É uma outra atividade, é uma atividade que a gente vai passar de um modo complementar, que você já pode ir fazendo, viu, Eduarda? Exatamente. Joia? Tá claro o conteúdo? Essa atividade aqui, ela é a continuação do ciclo PDCA, é a continuação das atividades anteriores, tá certo?
E aí eu queria pegar só mais 2 minutinhos de vocês, né? Porque já encerrou a nossa aula aqui. Queria pegar só mais 2 minutinhos para tirar a dúvida. Quais as dúvidas que vocês têm em relação a essa questão da matriz fofa, do Trello? Tá claro, gente? O link do Trello que vocês vão entrar para criar a matriz fofa de vocês é esse aqui, ó, que eu acabei de colocar no chat, tá certo? Beleza? Esse link... Exatamente, você faz tudo no próprio Trello. O que é que eu recomendo antes de você fazer no Trello? Não, é individual também, Ayla, é individual, certo? Isso aqui foi só, isso aqui que eu estava colocando, ó, aqui, ó, foi só um exemplo de como é que você pode criar uma lista, tá certo? E você pode adicionar cartões de observações, tá certo? Você pode mexer, estava só mostrando uma primeira ferramenta do Trello, mas eu vou fechar aqui para não confundir, tá certo? Isso aqui não é necessário, tá certo? Que você pode automaticamente descartar, tá certo? Não é necessário, beleza? Você vai ficar só com esses primeiros elementos. Você vai só preencher aqui, ó. Você vai só preencher. Você vai clicar em cima e preencher, tá? Quando você clicar aqui, ó, você vai conseguir observar que é possível editar, tá certo? Olha só, quando você clica, você observa aqui, por exemplo, um exemplo de força. Ó. Na nossa empresa temos uma harmonia, pois temos os mesmos interesses. Tem aqui escrito, ó, tá certo? Você pode colocar outras informações. Nossa empresa é uma ótima equipe, certo? Aí você salva e fica gravado. Fica gravado aqui, ó, tá certo? Depois você pode adicionar etiquetas, mas aos poucos vocês vão vendo isso. Tem uma aula feita que eu deixei preparada para vocês, que vai estar às 12 horas no Google Sala de Aula, tá certo? Vocês também podem olhar, tá? Vocês também podem olhar. Mas a primeira coisa que eu quero que vocês façam, se cadastrem no Trello e preencham essas forças, fraquezas, oportunidades e ameaças, tá certo? E entreguem para mim. Por que eu estou pedindo para vocês fazerem essa atividade? Porque essa atividade, além de ser uma continuação dos gráficos da administração, tá bom? A matriz SWOT, a matriz fofa, ela vai ser cobrada em prova, na bimestral, né? Então, eu quero que vocês dominem isso. Vai ter uma questão do Trello também, que vocês podem olhar, tá certo? Toda vida que você clicar aqui, ó, toda vida vai ter uma janelinha, ó. Ó, o que outros do mesmo segmento observam como força no seu evento? Aí tem escrito aqui na descrição, a rapidez no atendimento. Você clica em cima e já vai colocando outros elementos, ó, tá? Rapidez no atendimento, boa relação com os clientes, certo? Salvar. Ó, aí fica salvo. Quando você clica, você já tem a resposta. Então é isso que eu quero que vocês façam. Vocês não precisam escrever em cima da pergunta, tá certo? Basta você também, muitas vezes, só clicar em cima e editar, tá certo? E a resposta fica dentro da empresa. Fica dentro do quadradinho. Essa é a primeira coisa, tá bom? Beleza? Tranquilo? E aí, qualquer dúvida, vocês podem me perguntando no privado, porque a nossa aula é muito curta, tá certo? E aí, não tem como aprofundar agora esse assunto, porque antes eu queria que vocês falassem do PDCA para que vocês pudessem assimilar mais as informações, beleza? Aí, mas aqui a gente já fala um pouquinho da matriz fofa do Trello, tá certo? E aí eu quero que vocês vão elaborando esse gráfico e tudo mais, e nas próximas aulas vocês continuam apresentando o PDCA também. Eu não vou deixar de dar oportunidade dos outros alunos falarem do seu negócio via PDCA. Show? Beleza? Foi meio corrido, né? Mas aí dá certo. Deu certo, eu acho que está bem tranquilo. Um grande abraço. Podem me perguntar sobre o que vocês precisarem, tá? Um beijão para vocês. Tchau. Foi fantástica o nosso encontro hoje. Obrigado por tudo. Para a gravação aqui.